Fui eu não, professor. Pronto, iniciou a gravação, segunda parte da nossa aula. Iniciando aí, né, a parte 2 com modelo de gestão. Ok? Professor, Sim. me tire uma dúvida aí. Nesse seu exemplo da dieta, se eu fosse distinguir pela administração estratégica e pelo controladoria estratégica, qual seria a ação das duas nessa ação, nesse contexto? Olha, no contexto da administração estratégica, tá? O que você pode entender é você fazer ou você construir, né? Vamos dizer assim, todo um cenário onde você quer atuar com a sua empresa, atuar com o seu negócio, né? Lançar um produto. Vamos pegar aí o exemplo, né, que eu falei, que ia comentar com vocês, sobre, sobre a Renault, ok? Sobre a Renault. Dentro lá do seu comitê, correto? Dentro lá do seu corpo executivo, foi tomada algumas decisões, né, de forma estratégica, tá? De que seria muito interessante, valeria muito a pena, né, depois de estudos realizados, que mercadologicamente, com a saída da Ford, abriria, né, uma boa margem de aumentar a sua participação no mercado automotivo no Brasil. Perfeito? Abriria uma boa oportunidade, correto? De explorar o mercado automotivo no Brasil. Perfeito, né? Então vamos dizer aí que a Ford deixou aí uma brecha de alguns bilhões de reais. Ótimo. Isso não quer dizer, né, que ela simplesmente vai investir 1,1 bilhão de reais e que ela vai ter retorno sobre isso, né, porque a porta ou a oportunidade foi, né, foi aberta. Correto? Mas, do ponto de vista estratégico da gestão, né, da gestão, é uma oportunidade, ok? Agora, perfeito. Quem é que vai ajudar na administração estratégica pegar, né, vamos dizer assim, essa oportunidade e, como eu falei, monetizar, colocar no papel, convertido isso, né, em valores absolutos, em valores financeiros, descrever, né, junto com a administração estratégica, um plano, né, de atuação, né, de execução, e quem irá fazer de forma estratégica o controle sobre isso? É a administração estratégica? Não. Não, é a controladoria. Entendeu? É a controladoria. Por quê? Porque quando a área administração estratégica faz toda essa, vamos dizer assim, avança com todo esse planejamento, ela vai colocar na mão de alguém para tutoriar, para controlar. Correto? Para Correto. quê? Para que ela também vá buscar outras oportunidades. Então, ela cria, né, um planejamento estratégico, né, com o apoio da controladoria, e depois fala assim, controladoria, vai monitorando aí, tomando conta, e se tiver algum problema, você me sinaliza, que eu vou agora observar outros mercados, vou buscar outros negócios, vou buscar outras oportunidades. Entendeu, Marlene? Entendi, professor. Então, imagina assim, é como se fosse um empowerment, uma delegação de poderes, de responsabilidade, né? Então, eu falo assim, Marlene, é o seguinte, descobri um filé aí no mercado, estou aqui com um business plan que eu elaborei, né? E aí, com a sua ajuda, a gente já definiu tudo isso aqui de maneira orçamentária, monetizada, né? Em valores absolutos.
e vamos colocar em execução, e você vai fazendo um acompanhamento disso para saber se realmente a estratégia que foi desenhada está sendo cumprida, e se não estiver cumprida, que seja acionados planos de ação, né? Que cada área, né, é responsável pelo seu, cada gestor tem uma responsabilidade sobre a sua área, e você vai monitorando isso. Se tiver dando algum problema, você faz o quê? Você faz o reporte, né? Ou administração estratégica, o plano não está dando certo, os indicadores não estão sendo atendidos, né? As metas não estão sendo cumpridas, os gestores não estão tomando a frente, não está sendo cumprido, né, com todo o processo de gestão. E aí, o que vocês vão tomar de decisão agora? Vai demitir o diretor industrial? Vai tirar o produto da prateleira? Vai fechar a filial, né, lá de Belém do Pará? Assim, vocês vão ter que tomar uma decisão. Por quê? Porque se vocês não tomarem uma decisão, o cenário que eu estou desenhando aqui vai levar a empresa para as cucuia. Entendeu onde a controladoria estratégica atua e onde a administração estratégica atua? Entendi sim, professor. E a decisão não é sua, a decisão é da administração estratégica. Ele estaria como fiscalizador, né, professor? É um fiscal, entendeu? É o controller, literalmente, né? Você tá tutoriando a situação, zelando pelo cumprimento dela, pela execução dela. É esse o papel da controladoria. E se não tiver, você é o primeiro. Lembra que eu falei que não é uma atividade passiva, é uma atividade ativa. Tem que sinalizar, tem que falar, gente, estamos indo para o lado errado. E aí? Quem vai tomar a decisão de mudar a direção? Porque eu não posso, eu só estou dizendo que está indo para o lado errado. Agora, o dono do processo é você. Né? Você, diretor industrial, você, vice-presidente de marketing, você, vice-presidente de finanças, né? Vocês, conselho administrativo. Sacou? Saquei, professor. Ótimo. Então, é aí que a gente agora entra nessa questão que eu falei, né? Do DNA empresarial, que precisa ter isso muito bem formatado, porque isso vai se desdobrar dentro do planejamento estratégico ou dentro da administração estratégica, desdobrar depois dentro da controladoria, tá? Então, assim, missão, visão, valores, isso está claro para a empresa? Qual é a missão que a empresa tem? Qual é a visão que ela quer, né, ser enxergada pelo seu público, pelos seus clientes, pelos seus parceiros? Quais são os valores que ela acredita, que ela defende, né, que faz com que realmente ela se movimente para frente? Tá certo? Por isso que a gente fala, olha, o modelo de gestão ele vai integrar outros subsistemas institucionais de uma empresa, tá? Onde o autor Cruz diz justamente o seguinte: o modelo de gestão tem que ser um conjunto de normas, princípios, conceitos que tem por finalidade orientar o processo administrativo de uma empresa, para que ela cumpra a sua missão com a qual foi constituída. E a principal missão, a missão primária de uma empresa, de um negócio, de uma organização, gente, é gerar lucro, é rentabilizar o seu patrimônio, é rentabilizar o seu ativo. Mercado não reconhece esforço, mercado reconhece resultado. Não deu resultado, algum problema tem. E tem que ser corrigido, tem que ser sanado. Tá claro? Às vezes é doloroso. Outro dia eu falei isso numa palestra e tinha um pessoal de recursos humanos, o pessoal me olhou com a cara feia, mas é a verdade. No final a gente é medido por números.
Uma vez um diretor falou para mim assim, Alex, a nossa política aqui é que nem a alcateia de lobos. Ó, Discovery Channel. Ué, por quê? Igual a alcateia de lobos. Ele disse o seguinte, nós trabalhamos em conjunto. Se você não ajuda a caçar, você também não vai participar, não vai poder comer. E se você não serve para caçar, você fica de fora. No mundo dos felinos também funciona assim. As leoas lá, né? Atuam dessa maneira. Se uma leoa, um leãozinho lá não ajuda a caçar, meu amigo, na hora de dividir a caça, pode ficar de fora. Você não gerou resultado, agora quer participar dos louros? Cadê a meritocracia? Estou sendo muito realista, gente, mas a controladoria é isso, né? Por isso que eu me encanto por ela. Então, assim, precisa ter um modelo de gestão, né? Para dizer quem tem que fazer o quê, como, quando e onde, né? Para não ser mais extensivo aí. Toda empresa possui um modelo de gestão que se constitui num conjunto de crenças e valores sobre a maneira de administrá-lo. O modelo de gestão é fortemente influenciado pelas crenças e valores dos principais executivos da empresa e principalmente pelos proprietários e da alta administração. Ou seja, isso é uma questão, às vezes, e na maioria das vezes, cultural. E romper com culturas é complicado. Então, talvez eu encontre aí a resposta da pergunta que eu fiz lá no começo da nossa aula. Por que que as pequenas empresas não abraçam esse modelo, né, definitivamente? Porque talvez o próprio dono da empresa, ou os donos que estão à frente lá da gestão, já utilizam um modelo, talvez de forma intuitiva, né, ou cultural, enfim, que não querem abrir mão, porque ficam com medo, de repente, de perder o poder. E, na verdade, é o contrário. Né? Poder não é algo que você está dividindo como se fosse um estoque. Né? Poder é algo exponencial. Né? Delegue para mais pessoas, que mais pessoas te darão poder para você ir mais alto. Como se fosse uma pirâmide. Porque se não há delegação, não há confiança. Se não há confiança, há centralização. E tudo que é centralizado não expande. E aí, como é que a empresa quer crescer? Então, a gente entra, olha só, quando eu falei da psicologia, lá atrás, nós estamos lidando agora com o quê? Ó, controladoria, né, tem que também, entre aspas, enfrentar o lado psicológico dentro das empresas. Tá? As culturas enraizadas, e que às vezes não é fácil mudar. Você sair de um regime, né, de gestão, entre aspas, emocional e ir para um regime de gestão totalmente racional, porque número não mente. Haja vista que um outro professor uma vez falou para mim que é assim, Alex, quanto mais você aperta os números, mais verdade eles falam. E a controladoria é isso, ela vai lidar com números. Ela vai te dizer se o cenário está bom, se o cenário está ruim, né? Utilizando, por exemplo, de qual ciência? Da contabilidade gerencial, de indicadores financeiros, né? Indicadores de liquidez, indicadores de endividamento, de rotatividade do seu estoque, né? De apuração de custos, de margem de contribuição. Olha a quantidade de ferramentas que a gente está falando que auxilia a controladoria, né? Nesse diagnóstico econômico e financeiro da empresa. E dentro daquilo que foi planejado, se realmente está sendo, né, cumprido. E isso requer quebra de paradigmas.
Tá? Quebra de paradigmas. Tá ok? Vamos lá. Do modelo de gestão, então, de uma empresa, decorre de uma série de diretrizes que impactam os demais subsistemas, tá? E o comportamento como um todo, tá? A existência ou não de um planejamento e controle, bem como suas definições básicas, podem, né? Podem incluir aí o grau de participação dos gestores nas decisões, o grau de autonomia dos gestores, os critérios de avaliação de desempenho, os papéis e posturas gerenciais. Então, imagina o seguinte, né? O grau de participação dos gestores nas decisões. Pô, você não pode ser omisso. Você está lá, fazendo um acompanhamento, né, de todo o processo estratégico que a empresa implantou para atingir seus objetivos. Aí, de repente, uma determinada área, né, passa a ser um elo fraco, né, comprometedor. Aí você vai questionar o gestor daquela área, dizendo, olha, né, o desempenho está ruim, né? Ele tem que participar, né, das decisões de fazer as mudanças, de entender o aspecto, de entender o cenário, né? E aí, que o que a gente diz, né? Que é o que eu já falei em outras situações. O dono da empresa também precisa dar autonomia para os gestores, porque senão a gestão fica centralizada e ela fica amarrada, ela fica engessada, o processo não flui, né? Entender que os critérios de avaliação de desempenho são o lado positivo, não é o lado negativo. É como, acho que o Paulo falou, né? Os impactos negativos da ausência da controladoria na gestão das empresas. Né? Se eu não tenho como avaliar o desempenho, se eu, né, rechaço a palavra? Rechaço, né? Se eu rechaço os indicadores, né, eu não posso tomar decisões. Tá? E aí envolve o quê? A postura. A gente vai entender isso quando a gente falar de balanço scorecard. Tá? Por quê? Porque isso é primordial no sucesso da implantação de um balanço scorecard. Porque ele tem que ser implantado no esquema top-down. Ele vem de cima para baixo. O exemplo vem de cima. Para, né, contagiar contagiar não é o Covid, né? Para empolgar, né? Para incentivar, né? O pessoal que está nas categorias, né? Nas estruturas abaixo. Tá? Então tem que haver essa postura. Né? E o modelo de gestão, né, exige isso. Quem tem autonomia? Né? Quem tem alçada? Qual é o processo decisório? Olha, determinadas decisões têm que ser tomadas em colegiado. Por exemplo, né, na Telefônica, na área de compras, na área de suprimentos, os gestores tinham uma certa autonomia, né, uma certa alçada para aprovar contratos. Né? E a partir do momento que esses contratos iam elevando os seus valores, né, precisava de mais de uma assinatura, precisava passar por um comitê, um colegiado, uma votação, precisava submeter ao Comitê da Espanha. Isso não é adotar um modelo de gestão? Não é? Olha, alguém trabalha em banco aqui? Alguém trabalha em banco? Professor. Trabalha em banco, Marlore? Marlore. Trabalho. Desculpa te perguntar, você faz o que no banco? Eu sou gerente. Sou gerente. Vamos fazer a propaganda do banco. Qual banco? Itaú. Olha, Itaú, né?
líder em tecnologia, né? Olha, o Itaú, né, você sabe, acho que melhor do que eu essa história, né? Por que que o Itaú incorporou o Unibanco? Ó, ele incorporou o de banco a fim de expandir mais agências e seus negócios. Exatamente. E essa decisão, ela nasceu do nada? Não, Quem provavelmente deu respaldo para que esse negócio realmente fosse viável acontecer? o controller. A controladoria, a área de análise de projetos, né, que pode estar dentro da controladoria, ok? Dizendo, olha, realmente há grande chance e probabilidade de o negócio ser promissor. E foi, correto? Correto. Então, retomando aqui, né, no modelo de gestão, como é que funciona, por exemplo, os sistemas de alçada dentro de um banco, numa agência, por exemplo? Ah, tem que liberar aqui uma transação de R$ 1.000. Bom, o caixa tem autonomia para isso. Perfeito. Não, a transação agora é de R$ 10.000. Pô, tem que chamar o gerente. Pô, peraí. A transação agora é de R$ 50.000. Ó, tem que colocar o gerente da conta, né, o gerente do segmento, mais o gerente da agência. Ó, a transação aqui é de R$ 1.000.000. Pô, tem que colocar agora sobre a aprovação do superintendente regional. Ó, tem que liberar aqui uma operação de R$ 50.000.000. Tem que passar por um comitê de risco. Será que eu estou errado? Que eu me lembro, acho que era assim. Marlore? Oi, professor, foi comigo? Foi. Não funciona assim? Funciona. Pois é. Esse é um modelo de gestão que provavelmente o Itaú tem na hora de tomar decisões, né? Ou seja, já está tudo formalizado, né? Por escrito e endossado dizendo quem faz o quê, como, quando e onde, por quê e para quê. Então, na hora de aprovar uma liberação, uma operação, ninguém fica batendo cabeça, porque cada um sabe da sua posição, da sua responsabilidade, da sua atuação, da sua participação, da sua autonomia, e que você será avaliado por isso também, né? Exige postura, né? O Itaú, até onde eu sei, né? Ele tem uma atuação muito forte em treinamento dos seus gestores, né? No desenvolvimento de liderança, postura, né? Gestão. Correto, Marlore? É, olha só, professor. O Itaú tem uma cultura diferenciada entre as regiões, né? Mas, na teoria, é isso aí. Porém, nem sempre na prática condiz, né? Mas ainda continua os treinamentos para os gestores. Continua. Sim. É uma forma de manter todo mundo alinhado ao processo e ao modelo de gestão. A cultura do Itaú, né? Ok? É o que eles falam é acionista, 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 é lucro, 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 só fala disso. É. Mas eu vou explicar rapidamente aqui para vocês. O que acontece, né? O Itaú, né, que eu conheço como Itube 4 ou Itube 3, que é o código da ação deles, né? Eles têm acionistas, né, que são detentores das ações, ok? Vamos falar dos acionistas ordinários, porque os preferenciais às vezes são apenas meros especuladores, né? Mas os ordinários que participam, né, efetivamente da gestão de forma indireta, né, do conglomerado do Itaú, tá? O que acontece? Esse pessoal, ele põe o dinheiro lá e ele quer um retorno sobre isso, né? Que é o chamado dividendos, né? Quanto é que o Itaú pagou de dividendos para os acionistas, né?
Então, imagina assim, a Marloren tem 10 milhões de reais em ações do Itaú, né? E ela recebe dividendos todo mês, né? E esses dividendos são muito superiores, né, à, à rentabilidade ou ao capital rentabilizado se a Marloren tivesse o seu dinheiro aplicado, por exemplo, num fundo de renda fixa. Me corrija se eu estiver errado, tá, Marloren? Então, é muito mais vantajoso a Marloren ser sócia do Itaú, porque os dividendos são muito maiores. Com Agora, certeza. se o Itaú começa a ter baixa lucratividade, baixa rentabilidade ou até prejuízo, né, e acabar cessando a distribuição de dividendos, o que, que a Marloren vai fazer? Ela vai continuar sendo sócia do Itaú? Não. Ela vai pegar as ações do Itaú e vai vender, e pegar o dinheiro e colocar em outra aplicação. Aí sabe o que vai acontecer? Não é só a Marloren que vai fazer isso, né? Centenas de acionistas vão fazer isso. Esses acionistas fazendo isso, eles começam a depreciar o valor econômico e patrimonial do banco, ao ponto que, de repente, o Itaú mesmo, né, tenha que interferir, né, e acionar, né, a sua tesouraria para comprar essas ações, para não deixar o valor do banco cair. Ou seja, você está tirando dinheiro de uma instituição porque a instituição não está rentabilizando. E se você começa a tirar dinheiro, pode impactar na credibilidade, pode impactar na capacidade de captação de recursos, pode, né, como eu posso dizer, desfalcar o caixa da empresa. Então você tem que manter o banco ali, ó, né, gerando lucro cada vez mais para quê? Para saciar, tá, os acionistas, porque senão eles vão embora. Entenderam? Não é isso, Marlore? Correto, professor. Então, olha só, dentro do modelo de gestão, eu acabei trazendo alguns exemplos aqui, né, para a gente ilustrar um pouco melhor. Eu peguei aqui, ó, o Grupo Simões é um grupo forte que atua no norte do país em vários setores, automobilístico, né, que eles têm distribuidora de veículos, que mais que eu vi lá? Distribuidora, acho que de alimentos, e tinha uma outra, acho que atuam também na distribuição de gás, né? Enfim, eles têm aqui, ó, um modelo de gestão. Esse modelo de gestão ele está orientado, né, ao pensamento crítico grupal e estabelece princípios para a construção de valor, fornecendo guias de conduta que norteiam as ações e decisões do corpo social da empresa, produzindo resultados esperados, né, e assim estabelece rituais de gestão para articular as ações coletivas no rumo esperado. Então, eles têm aqui, ó, propósito de negócio, geração de valor, né, junto ao cliente, ok? Resultados aos acionistas, olha aqui, ó, né? Uma sociedade, né, atender a sociedade de maneira sustentável, tá? Tudo isso calçado sobre habilidades, né, interativas e competências desenvolvidas junto ao seu pessoal, né, utilizando-se de metodologias e sistemas de gestão dentro dos seus processos, né, fazendo que o ciclo de desempenho haja um desdobramento entre execução e direção, ok? Havendo aí tanto uma mobilização quanto um compromisso, né, no desempenho da empresa, ok? E fazendo girar o mercado, né? Entre visão, estratégia e o mercado. Então, com certeza, eles têm lá toda uma política, todo um processo, todo um modelo já desenhado que faz girar, né, todo esse sistema. Perfeito? Aí, um outro que eu peguei aqui, que é da Fundação Nacional da Qualidade, né?
Fundação Nacional da Qualidade contempla liderança, estratégia e planos, né? Clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultado. Tá? Então, ele tem aqui, ó, informações e conhecimentos, né, ligados aos seus clientes, né? Calçado também pela liderança e pela sociedade. Tá? Estratégias e planos, tudo isso focado para a geração de resultados. Para a geração de resultados. Ok? E aí eu peguei um aqui que talvez seja polêmico. Brincadeira. Mas é da Câmara dos Deputados. Do nosso Congresso. Lembra que a gente falou da governança corporativa? A governança corporativa nada mais é do que você adotar uma metodologia, um modelo de gestão, que como a gente falou lá, que acho que foi para Luíse, que acho que eu esclareci, quando ela perguntou, mas e essa relação com os investidores? A relação com os investidores que a controladoria estratégica ou a controladoria se preocupa é no sentido de ser transparente no seu processo de gestão. Tá? Então, essa governança também existe, né, na Câmara dos Deputados. Por incrível que pareça, mas existe. Tá? Está pautado lá, ó, né, por um ato do presidente, né, por normas norteadoras, e aqui seria uma estrutura, né, desse modelo de gestão, envolvendo escritórios departamentais, setoriais de gestão, comitês, né, um escritório corporativo. Então, com certeza, existe todo um processo pautando um modelo de gestão, né, de como deve fluir, tá, as atividades, as operações, as decisões dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Isso falando de forma administrativa, tá bom? De forma administrativa, modelo de gestão, tá ok? Por que eu estou falando isso? Porque a Câmara também é uma unidade ou um centro de gastos, um centro de custos. E ela tem que administrar uma verba, um orçamento para a sua área administrativa. E esse orçamento, com certeza, ele é regido, né, por um modelo de gestão entre as execuções e as tomadas de decisão. Tá claro isso? Sim, professor. Tudo bem, gente? Sérgio se manifestou. Ok, professor. Paulo. Sim, professor. Luiz. Ótimo. Sim, Bom, professor. vamos seguindo aqui então adiante. O modelo de decisão, então, né, ele é para a tomada de decisão na execução de um evento econômico, por exemplo, que é necessário que se adote um processo decisório, como qualquer outra ação que se tome dentro de uma empresa. Tá? Pelas características, né, de repetitividade do evento, nem sempre é uma noção clara do processo decisório que envolve uma das ações deste evento. Né? Mas a sua execução requer, né, as mesmas... Deixa eu corrigir aqui. Eu corri aqui o M. Mil perdões. As mesmas fases de um processo de tomada de decisão comum, cujo processo envolve algumas etapas. Ok? Então, imagine o seguinte. A partir do momento que você identifica que um processo ou um fato, né, uma ocorrência, ela é recorrente, sempre, está mais do que na hora de que você normatize, né, dentro do processo de decisão, tá, um modelo, né, que suporte aquela operação, que suporte aquele fluxo, para que não se perca tempo na hora de tomar uma decisão. Tá? Então, o que a gente elege aí para se
identificar isso, né? Necessidade da decisão, definição de possíveis alternativas de ação, né? Então, a partir do momento que a gente identifica dentro de um fluxo, né, de um processo, que existe necessidades de tomada de decisão, tá? Como é que nós vamos estruturar o modelo de gestão para tomar essas decisões quando eu encontrar essas bifurcações dentro do processo, tá? Quais são as alternativas às ações que têm que ser elaboradas, né, e eleitas, né, como processo norteador? Coleta, modelação e análise das informações necessárias para todas as alternativas, avaliação e escolha da melhor alternativa na decisão, a execução disso e o controle. Então, veja, quando a gente fala aqui de modelos de decisão, tá, a controladoria ela está atuando lá no sistema de informação, tá? E dentro do sistema de informação, que a gente chama também da tecnologia da informação, não é somente se utilizando dos recursos eletrônicos, dos recursos tecnológicos. Não é só isso. Ela também se incumbe de desenvolver, implantar e fazer com que se cumpra uma política de normas e processos dentro da empresa. E essas normas e processos dentro da empresa vão nortear como as atividades deverão ser executadas, quem deverá executar essas atividades, com qual perfil, com qual autonomia, em que situação para se tomar decisões, de que maneira essas decisões devem ou podem ser tomadas, né? E quando excederem, né, vamos dizer assim, as autonomias dos responsáveis, né, o que deve ser feito? Toda vez que houver aí uma decisão que envolva uma cifra muito significativa, tem que ser tomada a decisão em colegiado. Ou seja, ser através de um comitê, né? E esse comitê, dentro do seu processo de modelo de decisão, ele pode ser aprovado pela maioria, que é uma opção, ou por unanimidade, né? Tudo vai de como tiver escrito, ou descrito, ou normatizado dentro dessa política de normas e procedimentos, que é também tutoriada, ok? Né? Que está sobre a tutela da controladoria estratégica. Certo? Vou contar uma historinha para vocês rapidamente. Eu trabalhei numa multinacional japonesa, e aí o que aconteceu? Todo semestre tinha lá o processo de concessão de aumentos, promoções e tudo mais, né? E aí, obviamente, né, que eu estava conseguindo desenvolver um bom trabalho lá, o meu nome foi recomendado para um aumento e para uma promoção, para um cargo mais elevado, né, um nível maior dentro da empresa. Ok. Por uma decisão, né, que era o modelo de gestão de decisão deles, toda aprovação tinha que ser por unanimidade. Ou seja, todos os diretores tinham que votar a favor. Então, quando foi levantado na pauta, né, a aprovação da promoção do Alex Magalhães, né, os diretores votaram. Aí teve um diretor que votou contra. Né? Votou contra. Mas não, foi pelo menos como me explicaram, né? O diretor tal votou contra. E aí, consequentemente, a minha promoção não foi aprovada. Porque no modelo de decisão, dentro do processo, né, de gestão da empresa, a aprovação tinha que ser por unanimidade. E teve um diretor, apenas um diretor, que era um diretor da área técnica, que ele não aprovou. Obviamente que de imediato eu fiquei muito frustrado, né? Principalmente quando depois ele se explicou, né? Que aí no semestre seguinte eu fui realmente promovido, né? Aprovado em unanimidade.
mas ele simplesmente usou como parâmetro o seguinte: eu não conheço o Alex Magalhães, por que eu tenho que promover ele? E foi o que ele utilizou como parâmetro. É claro que ele não me conhece. Eu era da área de riscos, ele é o diretor da área técnica. O que tem a ver uma área com a outra? Só que dentro do modelo de gestão, né, aprovado pela empresa e regido, toda e qualquer decisão tinha que ser de forma unânime. Enfim, eram as regras da empresa. Ok? Tanto é que no semestre seguinte, a minha promoção passou assim de imediato. Todos, né, já me conheciam, inclusive o diretor técnico, né, porque eu tive visitando algumas estações de trabalho dele, né, que a gente chama de testemunhas na área agrícola, né, e aí eu acabei criando uma certa, como eu posso dizer, uma certa aproximação com ele, né, e até interação, né, porque a área que eu trabalhava pedia que a gente conhecesse os processos da empresa, e um dos processos que envolvia a empresa também era a área técnica. E aí, por essa aproximação, quando chegou a semana seguinte, ele falou e me aprovou. Então, assim, só para ilustrar, era o modelo de gestão utilizado na época, o modelo de decisão. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui, apenas uma exemplificação gráfica, né, envolvendo modelos de decisão, né, como é que esses modelos podem ou afetam, né, a operação de uma empresa, tá? Então, enquanto de um lado nós temos um processo, né, de gestão envolvendo planejamento, envolvendo gestores, né, a execução desse processo também tem que estar atrelada a um modelo de gestão, né, a um controle, ok? Esse controle envolve também decisões a serem tomadas, né? Seja para um evento econômico, tá? E aí quem está, né, quem deve tomar essa decisão é o gestor da área, ok? Então, como eu falei, a controladoria ela não toma decisão de nada, a não ser para a sua própria área, tá? Para as outras áreas são os responsáveis, né, respectivamente pela sua, tá? E aí, num processo decisório, o que tem que ser levado em consideração? Entender a identificação do problema, ter formulação de alternativas, avaliação dessas alternativas, depois a seleção. Então, quando a gente fala lá do modelo de decisão dentro de um planejamento estratégico, né, onde a controladoria está tutelando, né, o planejamento, a execução do planejamento, se houver algum desvio, né, alguma inconsistência, tem que haver dentro do modelo de gestão, né, um processo decisório para tomada de decisão, que não é a controladoria. Não é a controladoria estratégica que vai fazer isso. É o dono da área, o responsável pela área, né? Ou, dependendo da gravidade, um comitê envolvendo. Tá certo? Isso é o que vai dar respaldo que a gente, né? Ou, né, supre com informações para essa tomada de decisão pelo gestor ou pelo colegiado. Tá? Então, aqui seria toda uma sistemática interagindo, né? O processo de gestão, né, e o processo decisório dentro de uma empresa. E isso aqui, quem constrói, gente, é a controladoria. Tá? É a controladoria, porque depois isso aqui vai refletir tudo aonde? Lá na parte econômica, lá na parte financeira da empresa. Ok? Bom, até aqui todo mundo? Todo mundo bem? Todo mundo respirando? Sim, professor. Silêncio. Tranquilo. Sim, professor. Eu fico imaginando a fisionomia de vocês. Porque quando a gente começa a mergulhar no mundo da controladoria, a participação que ela tem. Opa, aconteceu aqui. Estão me ouvindo, gente?
Sim. Sumiu o slide só. Sumiu o slide e o senhor. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Acho que eu bati em alguma coisa aqui. O slide aí apareceu? Voltou. Voltou? Slide voltou. Ah, ótimo. Acho que só eu que sumi, né? De fato, você sumiu mesmo. Tá. Mas vocês estão me ouvindo bem, ok? Ok, ouvindo bem. Sim. Ótimo, então tudo bem. A imagem aí é de menos, é irrelevante. O importante é o conteúdo e vocês estarem me ouvindo aí, tá? Então vamos lá, ok? Saímos então do modelo de gestão e aí a gente entra numa metodologia muito interessante que pode, né, vamos dizer assim, calçar essa questão do processo de gestão, do processo decisório. E aí, aquilo que eu falei para vocês, dentro da controladoria estratégica, onde ela vai converter, né, todos os processos, né, em números, né, vai trazer isso para valores absolutos, tá, que é o Balance Scorecard. E quando eu falei lá atrás, né, sobre missão, visão e valores, o Balance Scorecard, tá, ele valoriza muito esse tripé, né, essa tríade, tá, que vai suportar ou que vai caracterizar o DNA da empresa. Tá? A empresa saber qual é a missão dela, saber qual é a visão dela, saber quais são os valores que ela acredita. Para isso, né, se traduzir numa visão estratégica do que ela quer para o seu futuro, do que ela quer para os seus objetivos. Né? E o Balance Scorecard divide isso em 4 pilares. Ok? O financeiro, a parte de processos, né, internos de negócio, e lá vou eu aqui de novo corrigir. Nossa, eu estava com fome ontem, viu? Cadê o S aqui? Isso devia ser por causa do horário, já que eu já estava concluindo o material. Os processos internos de negócio, né? Os clientes e um outro pilar que chama de aprendizado e crescimento. Ok? Bom, o que isso tudo quer dizer aí? Né? Falando, né, de maneira mais detalhada, quando a gente fala da parte financeira, né, uma pergunta a se responder aí. Para ter sucesso financeiramente, como nós devemos aparecer para nossos investidores? Ora, eu quero aparecer para nossos investidores como uma empresa altamente rentável, estou hipoteticamente falando, né? Com crescimento econômico sustentável, ok? É dessa maneira que eu quero ser visto pelos meus investidores ou pelos meus stakeholders, correto? E nos processos internos, tá? Uma pergunta a se fazer: para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? Pronto, estou fazendo uma análise interna, né? Uma análise aí, né, introspectiva, para verificar se realmente os meus processos atendem, né, na sua plenitude e satisfazem, né, os anseios dos meus clientes. E do outro lado está lá, clientes. Para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes? Está vendo que uma coisa já está sendo linkada à outra. Vocês vão entender como é que a controladoria, né, costura, né, alinha tudo isso depois dentro de uma controladoria estratégica e dentro do planejamento estratégico. Tá? Aí vem por fim aqui, ó, aprendizado e crescimento. Para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir? Aí lembra que eu falei um pouco lá atrás
dessa questão, por exemplo, de você motivar, de você incentivar, de você valorizar os talentos da empresa, para que esses talentos, né, não fujam, não vão embora, porque eles que realmente dão sustentabilidade, né? Que eu falei, olha, funcionário feliz é sinônimo de lucratividade para a empresa. Então, a gente já está falando aqui numa parcela, né, ou de uma área que envolve os recursos, né, humanos dentro da empresa. Porque, no final das contas, são eles que vão fazer a coisa toda acontecer. Certa vez eu li uma frase que dizia assim, se quiser que seus clientes sejam felizes, trate bem os seus colaboradores. Ou se quiser encantar os seus clientes, né, trate bem os seus colaboradores, uma coisa assim. Mas o fato é, caramba, quem que atende os seus clientes? Os seus colaboradores. Né? Então, quem que você tem que manter motivado? Os colaboradores. Porque isso vai refletir aonde? No bom atendimento aos clientes. É uma atitude de ação e reação. Tá? Dentro dessa visão estratégica, lembra que eu falei para vocês da pirâmide? Né? E a pirâmide, a gente fala aqui, quando a gente fala do processo, né, de aprendizado e crescimento, nós estamos falando literalmente do processo operacional, ok? Do processo operacional, tá? Envolvendo, né, os processos de execução, de gestão, de tomada de decisão, que isso vai agilizar, né, e encantar, né, os nossos clientes e, consequentemente, encantando nossos clientes, isso vai refletir de um ponto de vista financeiro. Então, olha a construção estratégica que está sendo construída aqui, e quando eu falo que tudo é mensurável, tudo é quantificável, né? E a controladoria tem condições de contribuir, né? A controladoria estratégica tem condições de contribuir dentro desse cenário. Olha como é que a gente utiliza o balanço scorecard para converter tudo isso em valores absolutos. Então, vejam bem, o balanço scorecard ele utiliza os objetivos e medidas, né, focalizando o desempenho organizacional sobre 4 perspectivas: a financeira, o cliente, os processos internos e aprendizado e crescimento. Aqui nada mais é do que eu fiz aqui uma espécie de uma tabelinha, né, onde você define, com aquelas perguntas que eu havia feito anteriormente, objetivos, as medidas, as metas e as iniciativas. As iniciativas é a parte operacional, né? As medidas, tá? As medidas são os seus indicadores. As metas, né, é onde você quer chegar, né? Que está, né, na verdade, convertida, né, em valores absolutos em relação aos objetivos que você quer atingir. Então, imagina aí a Renault. Olha, a Renault pode ter colocado lá dentro do seu plano, né, estratégico, né, que a controladoria ajudou a construir, que daqui a 5 anos eles querem estar aí em terceiro lugar, né, na venda de veículos populares no Brasil. Esse é um objetivo. Mas como ele vai medir que ele está... Como é que ele vai compreender que ele atingiu o terceiro lugar? Ele vai ter que fazer aqui uma medida de quantidade de carros vendidos ou faturados, né? Então, essa aqui é o indicador. Agora, e a meta? Né? A meta será o quê? Será o alinhamento entre o objetivo, ou seja, se eles querem ser o terceiro, né, alcançar o terceiro lugar, né, esse terceiro lugar é representado por uma meta.
Ou seja, uma meta de que eles têm que faturar ou vender uma quantidade de carros, ok? No mínimo, né, em 5 anos. Então, essa é a meta, né? Então, a medida é o faturamento, é a quantidade. A meta, né, é o que eles vão definir em cima do objetivo. Lembra da analogia que eu fiz em relação à perda de peso? Perder peso em 6 meses? Né? O meu objetivo é perder peso. Ótimo. Né? A medida é o peso. Né? Quilograma lá. Ok? Tá, ok. Qual que é a meta? Eu tenho que perder 20 quilos ou 4 quilos por mês. Ok? Então, eu estou aí já desdobrando todo o processo de planejamento, de construção estratégica, né, dos planos que serão executados, das ações que serão executadas, que a gente chama aqui também de iniciativas. O que eu tenho que fazer? Correto? Isso vale para os processos internos, para o aprendizado e crescimento e para o cliente, ou para os clientes. Ok? Então, vejam, Balance Scorecard nada mais é do que esclarecer e traduzir a visão e a estratégia em um scorecard, tá? Num processo de scorecard. E esse processo precisa de um trabalho de equipe, desde a alta administração, para traduzir essa estratégia às suas unidades de negócio. E aí começar a desdobrar em objetivos estratégicos específicos de cada área, de cada departamento, de cada setor, de cada colaborador. Tem que estar sendo costurado isso, né, de uma forma macro, né, para uma forma micro e vice-versa. Ok? Segundo Kaplan e Norton, uma organização focada na estratégia segue 5 princípios. São eles, né? Traduzir a estratégia em termos operacionais. O que é isso? Melhor utilização dos recursos, sejam eles tangíveis ou intangíveis, existentes na companhia, né? Ou seja, tudo aquilo que se gasta para produzir, para distribuir, para vender, né? Isso tem que estar sendo mensurado, tem que ser mensurável. Ter uma referência geral para a descrição e implementação dessas estratégias, né? Esse novo referencial chama-se de mapa estratégico, e a gente vai enxergar esse mapa nos slides à frente de como isso é desdobrado, ok? O mapa estratégico nada mais é de uma arquitetura lógica que vai abranger toda a descrição da estratégia e vai estar linkando aqueles 4 pilares, né? De finanças, processos internos, aprendizado e crescimento e o cliente. Ok? A organização precisa estar, obviamente, alinhada à estratégia, né? Não pode haver aí, né, sentidos diferentes, distintos. Todos têm que estar caminhando na mesma direção, né? Os colaboradores, a alta direção, ou seja, toda a empresa, tá? A sinergia é a meta mais abrangente desse projeto organizacional. Todos têm que estar imbuídos, incumbidos e conscientes de que têm uma responsabilidade a cumprir, uma meta a atingir, né? E a somatória dessas metas vai chegar na meta final da empresa, alinhada ao seu planejamento estratégico. Ok? Para que o desempenho seja superior à soma das partes, as estratégias individuais devem ser conectadas e integradas. Foi o que eu falei agora há pouco. A corporação define as conexões esperadas para a criação de sinergia e assegura a efetiva ocorrência dessas conexões. Tá? Então, uma coisa que é muito importante é, quando se desenvolve um processo e você está executando uma atividade, é muito importante saber de onde vem, né, essa
atividade a ser desenvolvida e para onde ela vai depois de ser concluída. Qual é a sua participação, qual é a contribuição, né, das áreas num todo. Porque a empresa é um sistema, né, num todo. E as áreas vão se interagindo, vão se interligando, e vai haver conexões, né? E se uma área começa a ir mal, ela vai começar a impactar nas outras também. Tá? Terceiro item, transformar a estratégia em tarefa de todos. Né? E isso é muito importante, porque todos têm que entender para onde que a empresa está seguindo, qual a estratégia que ela está adotando. Né? Dentro da governança, né, corporativa, isso é uma transparência, que eu falei que não é só a transparência com os investidores, né? É uma transparência também com os colaboradores, com quem está dentro da empresa. Né? E isso é uma prática que tem que vir de cima para baixo. Né? A estratégia é divulgada no estilo top-down. Né? Então tem que começar de cima para baixo. Né? Para você incentivar, para você engajar, para você trazer toda a equipe, né, junto com você, gestor, junto com você, né, gestores, né, no engajamento a cumprir aquela estratégia, a atingir aqueles objetivos, né, a concluir com aquelas metas. Tá? E outro ponto importante é, quando você começa a quantificar, mensurar os processos, tá? As atividades dentro da empresa, para você fazer a avaliação de desempenho, para você lançar metas, avaliar essas metas, avaliar a performance, antes de você fazer tudo isso, uma coisa que tem que ser feita é mapear todos os processos, registrar todos os processos, né? Identificar como são executados, né? Com a ajuda da contabilidade, quantificar o custo desses processos. Lembra do exemplo que eu falei do funcionário no cartório, né? Batendo carimbo? Tá, o funcionário recebe um salário de R$1.000. Tá, quantas vezes ele bate o carimbo por dia? Né? Quantas vezes ele bate de carimbo por mês? Ah, são 1.000 carimbados. Então, o custo desse funcionário por carimbo é de R$1. Se ele diminuir a quantidade de carimbados, ele começa a ficar... Ele não, né? A atividade começa a encarecer. Perfeito? É por isso que é muito comum, né, acontecer aí as fusões nas empresas, porque eles buscam esta sinergia de otimizar os processos, de otimizar os recursos, de otimizar a produção. Né? Há um tempo atrás, eu li uma notícia que era uma dispensa, né, significativa de funcionários do Banco Bradesco. Mas, no mesmo período, o Banco Bradesco também estava adquirindo uma carteira, ou era um outro banco, né, incorporando, e aí o pessoal falou, pô, está demitindo gente e comprando outro banco? Peraí, eles estão otimizando os recursos, né, utilizando-se de recursos tecnológicos para automatizar cada vez mais o seu processo de atendimento, né, e aumentar cada vez mais a sua capilaridade. E não foi algo, né, diferente do que aconteceu quando a gente falou agora há pouco, né, eu e a Marlore, a gente estava comentando sobre a fusão do Itaú com o Unibanco. Né? Ou seja, uma sinergia entre duas empresas que possuem os mesmos processos, né, mas que estão buscando otimização, né, que estão buscando maior rentabilidade, que estão buscando maior volume, né, de faturamento, maior lucratividade. Então, isso é muito comum. Né? E aí, quando vem os mapas estratégicos, que é o que a gente fala, né, de responsabilidade, cada um tem a sua parcela de responsabilidade ou de participação, e que a controladoria estratégica ela vai acompanhar, monitorar, né,
e fazer o devido controle se realmente isso está sendo cumprido ou não, né? O Balance Scorecard é um ótimo apoio para isso, porque ele dá essa visão processual, ok? Vamos lá. Quarto item, converter a estratégia num processo contínuo, né? Lembra que a gente falou até lá do PDCA, tudo aquilo que dá certo, a gente replica para os próximos períodos, para os próximos eventos. Se não está dando certo, a gente tem que atuar, né, com as devidas correções. Perfeito? Olha só, a gente fazendo uma junção do Balance Scorecard com o PDCA, tá? Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva. Então, os 4 princípios anteriores estão concentrados na ferramenta, nas ferramentas, no referencial e nos processos de respaldo do Balance Scorecard. Mas o Balance Scorecard, né, será bem sucedido se a liderança reconhecer que não se trata de um projeto de mensuração, mas sim de um programa de mudanças. Porque da mesma maneira que a controladoria, às vezes, ela é mal vista por pares, né, dentro da empresa, por achar que, não, a controladoria é um processo de gestão que acaba dedurando o mau trabalho do colega, da área, do departamento. Mas o Balance Scorecard vai fazer o mesmo processo. Mas não é um processo que está indicando assim, não, estou apontando fulano como incompetente ou como, né, que não cumpre. Não, não é isso. Ele está mensurando se o processo está sendo positivo ou negativo, se a estratégia está sendo cumprida ou não. O que está desviando a estratégia, né, para o caminho do seu cumprimento, né, em atingir o seu objetivo. Ok? Tudo bem, gente? Pessoal? Tudo bem, Ok, professor. Tudo bem. Ótimo. Então, vamos lá, né? O Balance Scorecard, então, para transformar a estratégia, é necessário, então, mudar o comportamento ou os comportamentos e adotar novos valores. Perfeito? Uma chave de transformação será inserida a estratégia no centro do processo gerencial, mas antes, né, se faz necessário construir um referencial confiável e consistente para a descrição da estratégia. E aí sim, iniciar a construção dos mapas estratégicos. Que este mapa ele vai descrever o processo de transformação de ativos intangíveis em resultados tangíveis para os clientes e, conseguinte, em resultados financeiros. Porque, às vezes, o que acontece é que nem sempre a gente consegue se enxergar dentro do processo, dentro do modelo, né, dentro do processo de execução. Tá? Mas, com o apoio do Balance Scorecard, você consegue quantificar isso. Mas, para fazer isso, primeiro a gente, né, retorna aquele princípio inicial. Olha, eu preciso saber da minha missão, da visão e dos valores, o que vai calçar realmente, né, o objetivo da minha empresa, que será convertido, né, desdobrado numa estratégia, né, elaborada pela administração estratégica, mas tutelada pela controladoria estratégica, ok? Que no final das contas vai se convergir aonde? Nos resultados financeiros. Todas as áreas vão se convergir em resultados financeiros. É a contabilidade por responsabilidade dos centros de custo, dos centros de lucro. Tá certo? Então, vejam. Como é que se constrói, né, mapas estratégicos? Tá? Então, quando a gente falou dos 4 pilares envolvendo o Balance Scorecard entre a área, a parte, o pilar da, o pilar financeiro, o pilar clientes, o pilar processos internos, o pilar aprendizagem e crescimento, vamos aqui hipoteticamente dizer que esse mapa estratégico, vamos desenhar para uma instituição financeira, para um banco.
que tem como o objetivo, né, inicial, né, financeiro, obviamente, que é ampliar o seu mix de receitas, né, aumentar o seu faturamento. Tá, mas para ele aumentar o seu faturamento, né, vamos desdobrando aí a estratégia. O faturamento está atrelado diretamente a clientes. Então, ele tem que aumentar a confiança dos clientes, né, na orientação financeira, ou seja, de trazer mais clientes, né, querendo investir ou querendo consumir produtos do banco, que irá, obviamente, refletir lá no aumento de receitas, na parte financeira, no pilar financeiro. Tá, mas para eu motivar esses clientes, né, a consumir mais produtos financeiros, eu preciso pensar lá nos meus processos internos. Em que sentido, professor? Bom, primeiro eu preciso conhecer os meus clientes, né? Quais são os processos hoje dentro da empresa que faz com que eu conheça exatamente o perfil dos meus clientes, né? Como é que está o desenvolvimento desses novos produtos, né? Dentro da estratégia, né, de comercialização desses produtos, eu consigo fechar pacotes? É viável fechar pacotes? Eu posso fazer vendas cruzadas? Né? Muita gente se pergunta, pô, peraí, quando eu vou no McDonald's, se eu peço lá um combo, né, batata, hambúrguer e bebida, ele sai muito mais barato se eu comprar individualmente. Né? E aí, obviamente, existe um processo de avaliação, ok? Que vai fazer essa mensuração de que, ó, claro, a saída do combo ela é muito maior do que a saída individual. E aí é um equacionamento disso, né? Porque se sair individualmente, o valor agregado tende a subir, porque o custo é maior. Mas, quando eu vendo ele no formato de combo, eu posso equacionar esse custo e distribuir essa carga, né? E aí tornar o produto mais acessível, mais interessante e mais competitivo. E isso está dentro do quê? De uma avaliação de processos, né, de execução interno. Aí vem o outro pilar, aprendizado e crescimento, né? O aprendizado e crescimento está atrelado diretamente ao quê? Aumentar a produtividade dos funcionários. Como é que eu vou incentivar um profissional a ser mais produtivo, extrair o melhor dele? Olha, estou saindo. Vocês podem pensar, pô, mas a gente não está falando de controladoria estratégica? Como é que a gente está agora mexendo na parte de RH, de recursos humanos? Ora, porque a gente vai medir isso também. Porque isso vai fazer parte do mapa estratégico. Isso vai fazer parte do planejamento estratégico. Isso vai fazer parte do planejamento operacional. Isso tem que ter controle. Porque o turnover, né, que pode existir, né, de funcionários pode ser prejudicial para a empresa. O alto ciclo, né, de funcionários da empresa. Porque, olha, se uma empresa não consegue reter seus talentos, ou seja, a cada ano ela tem lá uma quantidade de renovação do seu quadro, vocês concordam que essa renovação envolve treinamento de novos funcionários, sem contar a indenização dos funcionários que estão saindo, e aí isso pode refletir lá no fluxo de caixa da empresa, isso pode atrapalhar, né, ou impactar, né, no processo de atendimento dos clientes, tardar, né, o processo de atendimento dos clientes, ok? Né? Pode demorar na assimilação dos processos que a empresa possui, porque existe uma curva de aprendizado que pode levar, em média, aí, de 60 a 90 dias para o funcionário começar a atingir a sua plenitude produtiva. Vocês concordam que a controladoria está olhando tudo isso de forma absoluta, medindo tudo, todos esses processos quantificados, valorados? E aí isso tem que ter meta,
né? Para que não impacte nos resultados da empresa, não frustre o planejamento estratégico. Então, Sim, compreendendo professor. como a controladoria ela se expande, parece um polvo, né? Espalha seus tentáculos para tudo quanto é lado na empresa. Porque ela vai formatar tudo isso, ela vai costurar tudo isso, ela vai pegar o sistema de informação e vai costurar, vai enviesar tudo isso dentro de um todo. Porque tudo vai refletir depois aonde? No resultado financeiro da empresa. Bom, se, né, esse aqui é o nosso mapa inicial, como é que a gente vai quantificar isso? Óbvio, se na parte financeira eu preciso ampliar o mix de receita, né, os meus medidores, né, os meus indicadores serão o quê? Crescimento da receita e o percentual de receita de novos produtos, né? Esses são os meus indicadores, né, e as minhas metas, correto? Na parte de clientes, eu tenho que avaliar a venda, né, por ticket médio de cada cliente e o quanto eu posso reter de cliente na minha carteira, né? Falando aí com a Marloren, em específico. Marloren, como gerente de banco, tá? Provavelmente ela tem metas lá também de retenção. O que é metas de retenção? Olha, não deixar que a carteira haja uma saída de clientes do banco, né? Então ela tem que manter contato com esse pessoal, com os clientes, incentivar, mostrar novos produtos, tornar, né, uma visão mais atraente, mais atrativa para o cliente consumir produtos do banco, né? Acreditar cada vez mais na cultura, no posicionamento, né? Na potencialidade do banco, do produto, né? E do negócio, para que o banco, o cliente, de repente, fale assim, ah, não vou ficar mais aqui no Itaú, não. Eu vou para o Santander, né? Ou seja, aquela receita deixa de existir no Itaú e vai passar a existir aonde? No Santander. Mas para isso tem que existir todo um processo de retenção. E esse processo de retenção é medido. Então, se de repente lá na carteira da Marloren, né, existe lá, olha, da sua carteira existe uma tolerância de 1%, né, de saídas de clientes da carteira, né, de encerramento de conta, se de repente no mês ou no período for medido, né, e está acusando lá 2%, ou seja, a meta e o limite era 1, passou a sair 2, o que vocês acham que vai acontecer, né, com a Marloren? O pessoal, né, os seus gestores ou a controladoria vai começar a assinar e falar, está acontecendo algum problema lá na região de Salvador, lá na região que a Marloren é responsável, que está tendo uma evasão de clientes. O limite tolerável era ter 1%, subiu para 2%. E se a gente não fizer nada, pode ir para 3%. Cadê o processo decisório? Cadê o processo de gestão, de investigação, para avaliar o que está acontecendo? Né? Será que os concorrentes lançaram algum produto mais atrativo, mais atraente, né? Que está fazendo com que haja essa evasão? Ok? Então, é um indicador. E tem uma meta para isso, que tem que ficar atento. Tá? Nos processos internos, investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e número de novos produtos lançados. Né? Tem que ter lá um aporte de capital como meta, né? E se esse aporte está sendo suprido, na medida que é a disponibilidade de caixa, e os produtos estão sendo lançados, né? Há quem diga, por exemplo, que assim, existe um número de produtos que precisam ser lançados, né, todo mês ou todo período, né, no setor automobilístico. Será que isso não foi o que levou a Ford a sair do Brasil? Porque ela não conseguiu mais cumprir com esse lançamento de produtos atraentes ou atrativos
né, e competitivos em relação aos concorrentes? Porque se o concorrente lança lá 4, 5 modelos diferentes por ano, né, e isso se torna muito mais atraente ao público consumidor, e a Ford só consegue lançar 1 ou 2, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então ela não está conseguindo cumprir com a sua meta. Tá? Tem um filme que eu vou falar aqui para vocês que é muito interessante, que ilustra bem essa questão de concorrência entre montadoras, e é muito interessante assistir. Assistam Ford versus Ferrari, que foi assim um período da Ford que ela teve que se reposicionar novamente no mercado, né? E ela travou uma briga, uma luta, né, com a Ferrari, com a montadora Ferrari. Tá? Eu não vou dar spoiler aqui não, porque o filme é muito legal. Assistam que vocês vão achar interessante. Ferrari. Ford versus Ferrari. Inclusive, e o nome do outro filme, professor? Para eu anotar aqui. Do Jim Carrey. Aí, que eu vou ter que copiar aqui na internet aqui, que vou colocar aqui filmes Jim Carrey, que fala sobre o papel do vice-presidente de relações com investidores. Sim. É que eu vou achar o nome aqui. Um segundo. Filmes. Cadê? Não, Professor, é isso. O primeiro filme é Ford versus... Chama As Loucuras de Dick e Jane. Dick. Só letra, por favor. T-I-C-K. Dick e Jane. Que mostra e ilustra um pouquinho essa função do diretor de relação com investidores. Tá? Certo, obrigada. Tá bom? Repete para mim o nome do primeiro filme, é Ford versus Ferrari. Certo, obrigada. Um dos atores principais é o mesmo que faz lá Supremacia Bourne. Matt Damon, né, eu acho. É muito interessante a briga entre essas duas montadoras naquela época, década de 60, mais ou menos, né? E o que a Ford, né, adotou de estratégia para reposicionar o seu produto no mercado. Tá? Assistam, depois a gente comenta na próxima aula. Tá bom? Continuando aqui, ó. Aprendizado e crescimento, né? Uma forma de medir receita por funcionário, ok? Tempo dedicado ao cliente e volume de vendas por vendedor, tá? Dentro do mapa estratégico, isso pode ser avaliado como medidor, né, de avaliação de desempenho, e estabelecer metas em relação a isso. Tá? Quanto cada funcionário numa empresa tem de responsabilidade sobre o faturamento? Na última empresa que eu atuei, a gente levava esse indicador. E a gente chamava esse indicador de produtividade. Ou seja, quanto mais eu faturava com um menor número ou com o mesmo número de funcionários, isso era sinal de que, né, a minha produtividade estava, né, crescente, estava positiva, né, estava saudável. A partir do momento que eu passo a faturar menos por funcionário, isso quer dizer o quê? Que o meu processo produtivo pode não estar indo bem. E olha, um cálculo simples, né? Dividir o faturamento pela quantidade de funcionários, pela folha de pagamento. É um indicador, tá? Bom,
seguindo aqui. Vamos pegar, né, e tirar isso do universo, por exemplo, de um banco, de uma instituição financeira. E aí, como eu falei, né, existem ferramentas de gestão que a controladoria, né, se utiliza muito para fazer a mensuração, né, dentro do seu arcabouço, vamos dizer assim, de avaliação, de controle de desempenho, né, de desenvolvimento dos negócios. Então, vamos levar isso para um universo menor. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, mapa estratégico de uma pizzaria, né? Onde eu coloco lá dentro da perspectiva financeira aumentar a receita, né? Aumentar a receita e melhorar os lucros, correto? Para que isso seja possível, quem é que é o principal fomentador disso? São os clientes. Então, dentro da perspectiva de clientes, para que isso se concretize, eu tenho que atrair, né, e fidelizar mais clientes, né? É um processo desdobrando em cima do outro, um efeito, né, uma reação em cadeia. Mas para eu atrair e fidelizar mais clientes, eu tenho que pensar também nos meus processos internos. E aí envolve, por exemplo, melhorar a qualidade das pizzas, ampliar uma oferta de novos produtos, né, dentro do cardápio, dentro do menu, melhorar, né, ou tornar o meu sistema de entrega mais eficaz, né, aquela história do Habib's, né, entregamos em 40 minutos ou não precisa pagar o pedido, né? Então você sabe que, olha, se eu fizer um pedido aqui no Habib's, em 40 minutos no máximo está aqui o meu pedido entregue, ok? E da ótica, né, ou da perspectiva do aprendizado e crescimento, eu estou falando do quê? Do meu corpo, né, de colaboradores, né? Ou seja, nesse caso aqui, uma equipe de produção e atendimento mais bem preparada, mais bem treinada, né, para encantar o cliente no momento do atendimento, né, ter um ambiente de trabalho mais positivo e satisfatório, né? Olha a pesquisa de clima aí. Na Telefônica, por exemplo, estava atrelado o indicador de clima à meritocracia ou à bonificação dos gestores da empresa. Então, para ele receber a totalidade da sua bonificação, uma parte dela era computada através do quê? Da mensuração da melhora de clima da equipe. Então, se a equipe não tivesse feliz, aquele percentual era deduzido do bônus do gestor. Olha para vocês como é que uma coisa estava costurada à outra, tá? E um sistema de informação, né, de repente mais eficiente, mais rápido, tá? Eu achei um negócio muito interessante outro dia, acho que vou fazer uma propaganda aqui agora. Pastel do Paulista, né? Pastel do Paulista, né? Eu já tinha visto esse tipo de atendimento naquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Mas eu fui aqui no Pastel do Paulista, no Rio Vermelho, né? Botei uma saudade de comer aquele pastel de feira, e me falaram que lá tem realmente um pastel muito, muito parecido com o pastel de feira de São Paulo. E o sistema de atendimento eu achei muito bacana, que é através do tablet. Não vem o garçom na sua mesa. Você pega, tem um tablet na mesa, né? Você vai lá, abre o menu, ok? Escolhe lá, faz os seus pedidos, bebida, pastel, não sei o que, enfim. E você envia. Aí sim, o garçom vem na sua mesa, mas ele vem para entregar o seu pedido. Que quando você quer solicitar a conta, e aí eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por isso, né? Não uma vez, mas várias vezes, você quer pagar a conta e aí você fica com o braço esticado lá no meio do salão para chamar o garçom. E o garçom não vem, né? Você fica lá, amigo, ei, ó, ei, a conta. E o garçom não te enxerga, né? Uma vez eu falei assim, que tinha que lançar um sistema que você tem que apertar um botãozinho na mesa e dar um choque no garçom, né? Ele vem te atender. Brincadeira.
Mas nesse mesmo sistema aí do pastel do Paulista, você quer pedir a conta, você faz o quê? Você vai lá no tablet e põe encerrar a conta. Aí ele mostra todo o seu consumo. Aí você está de acordo? Sim. Aí você pega e dá o de acordo e encerra a conta. Aí o garçom vem, né, trazendo a maquininha para você pagar a conta. Olha que sacada interessante, melhorando, né, o atendimento com um sistema de informação, né, totalmente automatizado. Interessante, né? E a gente não está falando aí de uma empresa multinacional, né, uma empresa... Não, né, um restaurante pequeno, né, situado ali no Rio Vermelho. Né? E eu achei muito bacana isso. Tá? Bom, seguindo aqui com o nosso mapa estratégico da pizzaria do Manuel. Olha lá, ó. O mapa estratégico eu já desdobrei os meus objetivos que a gente tinha, né, identificado ou elegido aqui, né, para metas, ok? E dentro dessas metas eu estou utilizando, né, ou elaborei indicadores, tá? Para avaliar se as metas realmente estão sendo cumpridas, né? E, além disso, dentro do plano de ação, quais são as iniciativas que têm que ser tomadas? Claro que aqui na parte financeira, as iniciativas, na verdade, são desdobradas nos pilares abaixo, envolvendo cliente, processos e o aprendizado e crescimento. Correto? Então, enquanto aqui na parte financeira aumentar a receita, estou estabelecendo uma meta de 20%, eu vou medir isso através da onde? Do faturamento bruto da empresa. Se realmente ele está crescendo 20%. E a lucratividade? Foi estabelecida uma meta de 8%, e quando eu apurar, vai dar os 8%? Os clientes, atrair e fidelizar, né? Aumentar em 50% ou também ter um índice de 2, né? Um índice mensal de 2 pedidos por frequência. Né? E quanto maior esse número aqui, melhor, né? Quanto mais a frequência aumentar, melhor ainda é o número de clientes que está circulando. Se a gente falar, por exemplo, no estoque, gente, se eu perguntar para vocês aqui agora, eu vou medir o ciclo ou a rotatividade do estoque de uma empresa. O que é melhor? Um alto giro do estoque ou um baixo giro do estoque para o faturamento de uma empresa? Pergunta novamente, professor. Um alto giro. Se eu utilizar um indicador, tá, para avaliar o desempenho, né, de faturamento de uma empresa, pela ótica do estoque. Vamos avaliar o giro do estoque. O que é melhor para a empresa? Um estoque com alto giro, né, com alto índice de rotatividade, ou com baixo giro, um baixo índice de rotatividade? Oi? Um alto giro. Alto giro. Um alto giro, exatamente. Por que um alto giro? Porque é sinal que né, a empresa está em plena produção. Ela produz e vende, produz e vende, produz e vende. Então, quanto menos tempo o produto ficar em estoque, né, é sinal de que as suas vendas estão a pleno vapor. Agora, quando o estoque começa a ficar parado, olha aí um dos motivos que pode ter levado com que a Ford tenha saído do Brasil. Né? Seus produtos começaram a ficar empacados, tendo dificuldade de distribuição, de vazão, né? Perda de mercado, market share, né? Estou falando errado, né? De participação no mercado. Não pode ter sido isso um dos motivos que fez com que ao longo desses últimos 2 anos a Ford tenha decididamente, né, tomado aí a iniciativa de sair do Brasil, depois aí de décadas, né, já que ela veio para o Brasil em 1919.
Tá ok? Então, olha só. Processos internos, né? Melhor qualidade das pizzas. E aí, ó, que um indicador, né? Índice de reclamação. Então, você faz pesquisas periódicas para saber o nível de satisfação do cliente. E se esse índice começa a aumentar, opa, tem alguma coisa errada que precisa ser revisto. Porque se aumentar esse índice aqui, diminui a minha quantidade de clientes. Se diminui a minha quantidade de clientes, pode afetar o meu faturamento. Se afetar o meu faturamento, pode impactar na melhoria dos meus lucros. E tudo isso pode estar impactando na minha estratégia e no meu planejamento. E eu ia falar auditoria, e se a controladoria estratégica está monitorando isso e não levantar o alerta dizendo que, olha, tem um problema lá no processo interno de qualidade, né, pode botar em risco toda a estratégia da empresa. Ampliar a oferta de novos produtos, né, novas receitas, né, pelo menos 10 receitas novas aí por mês, né? E aí, esqueci aqui de falar assim, e para que isso seja concluído, objetivo, o que precisa fazer? Bom, de repente, contratar um novo chefe de cozinha, ou contratar efetivamente um chefe de cozinha, pesquisar novas receitas, né, dentro do plano de ação, ter uma estratégia eficaz, né, um sistema de entrega mais eficaz, estabelecer um tempo máximo de entrega. E aí, olha só, como plano de ação, de repente, em horários de pico, ampliar a frota, terceirizar a parte dela, né, para que o pedido chegue rápido ao cliente. E na parte de aprendizado e crescimento, a equipe de produção e atendimento mais bem preparadas, ter aí um tempo mínimo de treinamento, de reciclagem, né, estabelecido em 60 horas, né, talvez aí mensais, anuais, né, implantando um programa de educação e desenvolvimento, como foi que a gente falou aí no caso do Banco Itaú, né, o ambiente de trabalho mais positivo, 85% é o índice mínimo de satisfação do funcionário. Se tiver menos que isso, opa, o funcionário está trabalhando infeliz. E isso pode contagiar outros funcionários, né? E contagiando outros funcionários pode impactar na produtividade da empresa. Então tem que haver o que aí? Melhorar o relacionamento da empresa com os colaboradores, né? De repente ofertar aí benefícios, porque tem muitas empresas que às vezes não conseguem elevar o valor do salário, mas ele pode compensar isso com benefícios, que depois são deduzidos lá no imposto de renda, que será cobrado da empresa, do lucro da empresa. Então, de repente, ela pode reter o funcionário, o talento, não pelo salário, mas pela quantidade de benefícios que também, né, intrinsecamente está computado na remuneração. Tá? Um sistema de informação, olha, uma meta de investimento, né? Num sistema de informação mais eficiente, mais eficaz. De repente, aí, para adquirir um sistema novo, para informatizar, né? Para tornar, né, a fluidez das informações mais ágeis, mais rápida, né? Então, em algumas empresas que eu trabalhei, o pessoal sempre tinha muito apreço. A gente quer sair de um sistema que a gente utiliza hoje, já que a empresa tomou proporções maiores, a gente quer investir num sistema mais parrudo. E eu sempre indicava o SAP, né, que casa muito bem, né, na gestão da empresa de forma integrada e que auxilia, que respalda muito a controladoria na hora de fazer toda essa apuração da gestão dos processos, da mensuração dos valores, da quantificação, da medição, né, do mapa estratégico, onde você pode, né, inserir o Balance Scorecard, né, dentro do processamento do sistema, né, colocar dashboards, né, de forma integrada, né, para todas as áreas, né? De repente você ter acesso. Eu lembro que a última operação, o último trabalho que eu fiz com esse tipo de sistema, o SAP tinha se reposicionado no mercado e deixado, obviamente, né,
deixado não, avançado, né? Para atuar, para atender empresas de médio porte e até de pequeno porte, com um sistema mais enxuto, que pode ser visualizado também nos telefones celulares, né? Nos smartphones. Então, você entra no aplicativo lá do SAP e você acessa lá o dashboard da sua área, da área financeira, da área comercial, da área de produção, da área de atendimento. Você tem uma série de informações ali online, em tempo real, né? E você avalia, né, dentro das metas, né, e das métricas estabelecidas, se você está dentro, né, do planejamento, dentro dos valores, das metas idealizadas, né, que a controladoria está ali também te apoiando, né, também monitorando e tutelando para garantir o resultado final da empresa. Correto? Perfeito? Então, olha só, Balanço Scorecard tem uma contribuição, assim, bastante significativa quando a gente fala de controladoria estratégica. Porque isso aqui, ó, não envolve somente a perspectiva orçamentária, né? O planejamento estratégico orçamentário, mas eu estou falando também de toda a operação, da parte operacional. E acho que foi a Luiz ou a Ítala, né, que pediu para eu esclarecer melhor, olha, a visão do planejamento estratégico e a visão do planejamento operacional. Está aqui, ó, o Balanço Scorecard divide isso claramente, né? Enquanto aqui alguns pilares estão, né, literalmente suportando a operação da empresa, o outro está aqui na parte estratégica. Perfeito? Ok, pessoal? Sim, professor. Sim, Tudo bem até aqui, turma? sim. Turminha? Galera? Sim, professor. Ótimo. Eu só queria entender porque a imagem subiu. Ah, voltou. Voltou. Apesar que não estava fazendo falta, né? Perfeito até aqui, então, gente. Então, olha só, para a Sim. gente já caminhar aqui para finalizar, e aí quem foi que falou que ia acabar às 16h30? Eu vou acabar às 16 horas, hein? Ó, otimizei o tempo, hein? Quem foi aí que falou? Foi a Louise, professor. Parabéns. Luiz. A Luíse. Luiz, cumpri com a minha meta? Oh, cumpriu! Parabéns! Estou sorrindo à toa. Ótimo! Isso é otimizar processos, tá vendo? Professor, Oi? e hoje, cada dia mais, a satisfação do cliente tá no topo. No Itaú mesmo tem uma avaliação aí que o pessoal fica doido para poder, que eu chamo de um NPC. Aí o pessoal fica doido, ó, quando for atendido, dá minha nota, tal, porque isso avalia a satisfação dos clientes, até mesmo precavendo, né, a saída deles, né? Pois é. A satisfação. Ótimo, Marlone. Adorei a sua colocação em relação ao exemplo, né? A ilustração do que nós estamos falando aqui, de forma realista mesmo, né? Do que acontece, por exemplo, lá no Banco Itaú, né? Essa cobrança em cima de metas, né? Utilizando indicadores para fazer esse monitoramento, né? E eu acho que deve ser até uma pressão assim muito grande, né? Sobre vocês lá com relação a isso, né? Porque hoje os bancos, principalmente com a vinda aí não digo as fintechs, né? Mas os bancos digitais, onde eles conseguem, porque não tem aquela estrutura física, né? Que os grandes conglomerados, né? Os bancos comerciais como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né, que eu brigo tanto com a Caixa Econômica, falei, caramba, né, um banco desse tamanho, dessa magnitude, ter um sistema tão ruim, Horrível. né, um sistema digital, um sistema eletrônico, né, tão... outro dia eu estava aqui e falei, rapaz, não é possível que, assim, você não consegue acessar
pelo smartphone o banco, porque fica dando uma espécie de sobrecarga no sistema, né? E ele não consegue te habilitar, não consegue conectar. Você entendeu? E aí a gente tem o exemplo do Itaú e do Bradesco, que investem fortemente na parte de tecnologia. Por quê? Para promover cada vez mais o conforto, a mobilidade, né? Device, né? Como device, que seria nos smartphones, parte tecnológica, a comodidade, né? Acho que essa é a palavra mais correta. A comodidade ao cliente, né? Então, os bancos estão aí doidos, né? Malucos, cobrando assim metas cada vez mais arrojadas para manter essa retenção. E quando eles não mantêm a retenção, o que eles fazem? Vão lá e compram o banco. Né? Exatamente. Vão lá e compram o banco. Que isso, Marlore, não é uma exclusividade dos bancos, tá? Não, sei Vou disso. contar um caso aqui para vocês que envolve a área de varejo. Sabe o Grupo Pão de Açúcar? Conheço. Pois é. Durante a década de 80, 90, não vou entrar exatamente aí no período, né? Porque senão vou entregar a minha idade, né? O que acontecia? No processo de expansão, né, com os hipermercados, né, com os mercados de médio porte, com os mercados mais segmentados, quando o Grupo Pão de Açúcar não conseguia, primeiro ele fazia o quê? Ele ia, por exemplo, para as localidades, né, mais regionais, por exemplo, né, sei lá, no Periperi lá, tem um mercadinho que faz o maior sucesso lá. Aí ele quer, né, entrar ou invadir aquela área, aquela região. Então, qual era a primeira ação proposta? Adquirir ou comprar aquele mercado que já estava, né, instalado ali na região, né? Se ele não conseguisse, ou seja, na hora que chegasse lá, falou assim: seu João, quero comprar o seu mercado aqui, que atua aqui na região do Periperi, e você não quer vender? Tá bom, perfeito. Sabe o que o Grupo Pão de Açúcar fazia? Procurava um outro imóvel e construía um mercado do lado. E aí, pasmem, mas era o jogo. Começava a fazer o quê? A ofertar promoções, né? Ofertas, né? Preços bem menores, para fazer o que com a concorrência local? Quebrar. Quebrar, expurgar. Você não quis me vender, então eu vou quebrar você. Porque ela, né, com a sua envergadura muscular, né, comprando em larga escala de fornecedores, né, não sei se vocês sabem, mas esses grandes grupos, por exemplo, o Walmart, né, que eu tive aí, oportunidade de trabalhar, de fazer negócio com ele numa linha de produtos lá da Telefônica, tem um negócio chamado enxoval. Quando eles inauguram uma nova loja, o primeiro mês de abastecimento, ou até o segundo mês de abastecimento, é tudo bônus. Você não cobra nada, você entrega o produto de graça. Se você quiser continuar fazendo negócio com o hipermercado. Por quê? Porque eles têm poder de barganha. Compram em larga escala. Comprando em larga escala, eles conseguem barganhar preços menores. Né? Então, o que acontece? Aí chega lá no mercadinho local, né? Instala uma loja lá, né? Extra, não sei o quê, e aí começa a lançar promoção atrás de promoção. Você acha que o mercadinho vai suportar essa concorrência? Não, né? Vai fechar. Né? Então, assim, os bancos seguem na mesma estratégia. Olha, não dá para combater, então é melhor comprar. Ou comprar ou desenvolve um banco digital também para competir. Né? E é assim que funciona, né, o capitalismo no mundo real. E eu não condeno, não.
Ué, é o capitalismo. Vai se fazer o quê? Ok? Então, olha só, finalizando aqui, é importante, então, enfatizar que a estratégia é uma parte de um processo contínuo que começa com a missão da empresa e deve ser traduzida às ações individuais. Então, lembra quando eu falei da missão, da visão, dos valores? Olha onde está situado isso aqui dentro da nossa pirâmide, né? Lá no topo. E isso vai desdobrar depois do quê? Numa estratégia que pode ser, né, mapeada com o balanço scorecard, né, sob a tutela da controladoria estratégica, né, acompanhando as iniciativas, ou seja, do que precisa fazer, do que está sendo feito, né, desdobrada, né, até o nível, né, mais básico da empresa, né, o nível operacional, ou seja, dos colaboradores, tá? Que é quem realmente faz a coisa acontecer. E aí vem aqui os resultados, né? Acionistas satisfeitos, clientes encantados, processos eficazes, e aí, ó, a força de trabalho motivada e preparada, né? Porque isso aqui está atrelado também ao quê? Meritocracia. Entregue resultado e será reconhecido. Não entrega resultado, infelizmente, não pode permanecer no time. Concordo com essa parte de meritocracia? Sim, professor. Sim, professor. Exatamente. Tá? Então, a nossa contribuição como lideranças, né, dentro do processo orçamentário, dentro do processo, né, decisório, dentro dos modelos de gestão, dentro da controladoria estratégica, dentro do planejamento, é justamente esse, tá? Contribuir cada vez mais para que as empresas elaborem, né, todo esse processo estratégico, tá? De maneira muito mais sustentável, muito mais realista, né, muito mais ágil, rápida, padronizada, normatizada, né, sendo aí responsável, né, em todas as frentes, né, na divulgação das informações, né, para que os gestores tomem decisões rápidas, principalmente as estratégicas, né, no momento que tiver que mudar a direção do barco, porque o vento também mudou de direção, perfeito? Sempre tendo uma visão de curto, médio e longo prazo. Essa é a nossa principal missão enquanto, né, estamos à frente aí como controller ou fazendo parte de uma controladoria estratégica na empresa. Essa é a contribuição do departamento da controladoria. Ou, né, não vou falar departamento, mas dessa metodologia, desse modelo de gestão que a controladoria foca, que a controladoria defende. Perfeito? Luiz, Oi. 16 horas. Encerrei por Show de hoje. bola. Entreguei o meu Muito objetivo. boa a aula, viu, professor? Muito bom o conteúdo aí. Obrigado, Luiz. Fico muito contente, muito Engraçado, eu feliz. nunca tinha ouvido falar nessa questão do balanço de scorecard, não, viu? Sim. É que às vezes ele pode estar sendo utilizado, né, e chamado de outra maneira, né? Mas um mapa estratégico, um mapa, né, norteado por indicadores, né? E se estiver segmentado com essas 4 pilares, são as características do balanço scorecard, né? O importante é que você tenha mapeado os processos, quantificados, monetizados, e aí sim, depois de uma estratégia implementada, você ter indicadores e estabelecer as metas, né? Para você fazer a gestão disso, o controle disso, para saber se realmente você está no caminho ou se a sua estratégia, né, estabelecida para alcançar os seus objetivos está realmente funcionando. Senão tem que mudar, né?
Tá ok? Sim. Então é isso. Pessoal, eu disponibilizei lá no grupo do WhatsApp aquele manualzinho, né? Tá lá em Word, de como construir lá o nosso paper, ok? Para entrega aí, para avaliação da nossa disciplina Controladoria Empresarial, tá bom? E aí fica marcada a entrega para o dia 1º de abril, né? Vou conversar com a professora Karina, dizer que a gente precisa de 2 semanas aí para vocês digerirem, né? Tranquilamente todo o conteúdo que foi disponibilizado nesses 2 encontros que a gente irá ter aí, né? O próximo dia 20, tá certo? E ter tempo aí de realmente fazer uma pesquisa, uma avaliação e uma construção, né, desse trabalho para que a gente consiga buscar a nota máxima. E qual é a nota máxima que vocês têm que buscar? Qual é a meta? 10. Meta é Eu 10. escutei. Qual é a meta que vocês têm que buscar? 10. 10. Exatamente. Essa é a meta. Tá bom? A meta é essa. Perfeito? Então já está lá no grupo, né? Dei uma lida lá para entender exatamente como é que formatação, essas coisas todas, para construir esse paper aí, esse trabalho para a gente, vamos dizer assim, fechar com chave de ouro aí a nossa disciplina. Tá bom? Então, olha Valeu, só. professor. Vejo vocês na próxima aula, dia 20, tá? Com o restante do material. Espero, antes disso, já mandar aí, né, a conclusão da segunda parte e também a terceira parte da ementa, tá? Espero não estender muito aí os slides, né, dentro dessa mesma quantidade que a gente viu hoje, para não ser também um material cansativo. E vamos ver se eu consigo trazer mais exemplos práticos, né, como a gente falou aí, ilustrando, né, a controladoria estratégica, usando aí o fato da Ford, né, ter deixado aí o mercado brasileiro, mas em contrapartida a Renault ter enxergado uma ótima oportunidade de trazer mais investimento para a nossa economia, né, para deixar isso bem mais claro, né, na hora quando vocês forem também colocar isso em prática, entender exatamente o conceito, a essência de trabalhar com controladoria, trabalhar com controladoria estratégica. Tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, se previnam, cuidado, distanciamento aí, máscara, higienização das mãos. E vou repetir para vocês o que eu sempre falo para os meus alunos aí durante esse processo pandêmico. O nosso maior patrimônio é a nossa saúde. Preserve-a. Ok? Entendido? Certo, professor. Um abraço Obrigada. aos colegas. Bom abraço. final de Até a semana, próxima. viu? Obrigada, Boa professor. semana. Boa Tchau, tarde. gente. Bom Até a final de próxima. semana. Tchau, Tchau, tchau. senhora. Boa Até a próxima. semana. Deixa eu ver aqui onde encerra. Parar a gravação. Pronto.